Oliveira, eu sou atleta internacional de Karaté. Os meus dias são divididos pela parte do treino e pela parte do ensino. E há algo curioso que não é muito normal e que é completamente diferente, é que eu, para além de ser professor de Karaté, eu também sou professor de Zumba. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas realmente é a forma em como acabo de fugir um bocadinho da minha rotina diária. Sempre gostei muito de dançar e a minha irmã também era professora, e então eu acabei por tirar o curso juntamente com o meu cunhado e pronto, e então acabo por também dar aulas de Zumba, embora seja uma vez por semana, porque o tempo não me permite, mas é mesmo para me afastar um bocadinho, porque é muito complicado fazer 2 treinos diários e depois cerca de 6 a 7 horas de aulas de Karaté por dia. Acaba por ser um bocadinho desgastante. Por isso a minha vida é um bocadinho assim, para além do tempo que ainda tenho que dedicar à família e a um filho pequeno. Eu pratico há 30 anos, quase 30 anos. Eu comecei com 5 anos a prática do Karaté, porque a minha história é muito, muito longa. Eu comecei com 5 anos, isto porque o meu pai era uma pessoa muito trabalhadora, passava os dias fora de casa, trabalhava nos serviços municipalizados, era professor de Karaté e depois ainda era segurança numas discotecas, e então o tempo que passava connosco era muito pouco. Eu aproveitei, visto que tinha uma irmã mais velha, 3 anos mais velha do que eu, e como o tempo era muito reduzido para estar, nomeadamente com eles dois, com a minha mãe passava sempre mais um bocado, então eles acabaram por me levar para o Karaté. Primeiro porque o que passava na altura era os filmes do Van Damme, os filmes do Bruce Lee, e nós queríamos ser como todas essas estrelas que passavam na televisão. Isso era algo que motivava qualquer criança quando viam aqueles pontapés, que hoje em dia não são nada demais, porque houve uma tal evolução que as coisas são completamente diferentes. No entanto, na altura era isso, e o Karate Kid eram, entre aspas, os meninos dos nossos olhos. Nós víamos repetidas vezes aqueles filmes, gravávamos para VHS e passávamos o dia todo a ver aquilo. Acabei por ir com o meu pai para poder passar um bocadinho mais tempo com ele e com a minha irmã, e pronto, e assim ingressei no Karaté. Claro que o Karaté há uns tempos não é o que é hoje. Hoje o Karaté vive-se muito da competição. Recordo-me que na altura os campeonatos eram escassos. Eu até quando comecei, nem sequer, e a criança que começa o Karaté nem sequer imagina que vai enverdar pela vertente esportiva, isto apenas se tiver algumas capacidades que o permitam e também se a pessoa gostar, porque também tem a ver com o gosto. Por isso acabei por ser arrastado para o Karaté pela parte familiar, que é perfeitamente normal, nós querermos dar os passos que os nossos pais dão, e também por um bocadinho da televisão, por isso daí o iniciar o Karaté desta forma. Quando eu era pequeno eu jogava futebol, acabei por jogar muito tempo no clube do Águas Santas, estive no Porto, mas as notas, claro que os pais estão sempre exigentes, como é óbvio, para que nós nos agarremos ao estudo, era um bocadinho mais preguiçoso. Não era o caso de negativas porque não tinha, mas as notas andavam ali sempre no médio. Ou seja, estavam boas, depois passaram para o médio com o futebol, e eu estava no Porto e o meu pai acabou por me cortar ali um bocadinho as pernas e disse assim: não vais ao futebol. E como eu já estava mais focado ao futebol e não tanto ao Karaté, ele disse: a tua obrigação agora é ires ao Karaté todos os dias e não vais ao futebol. Para mim era uma chatice na altura, ainda bem, hoje em dia agradeço que assim seja, mas sem dúvida o que eu gostava era de correr atrás da bola e jogar, e acabei por jogar ainda uns anitos até aos 16 anos, 16, 17, chegou uma altura em que eu já não ia aos treinos, basicamente eles queriam que fosse aos jogos, por causa da própria, como eu treinava todos os dias Karaté e da própria reação que tinha, e nessa altura eu estava a guarda-redes e então tinha muito bons reflexos, e acabava por ser uma boa ajuda para a equipa, e então acabava por fazer parte também dos planos deles. Por isso deixei de fazer o futebol a partir dessa altura, porque o Karaté requeria outro tipo de obrigações relativamente ao treino, e acabei por me especializar a partir dessa altura.
gostava de ter seguido, mas não me arrependo nada, até porque gosto de jogar a bola e quando estou com os meus colegas desfruto imenso do jogo da bola, mas sem dúvida são as opções e as decisões que os pais tomam e sem dúvida deveria ser, ou foi a mais acertada naquela altura e não estou nada arrependido, até porque as coisas correram muito bem no karaté, também poderiam ter corrido se calhar no futebol, quem sabe, mas prefiro não pensar nisso, estou satisfeito. Claro que nenhuma criança gosta quando o pai lhe tira ou a consola de jogos, ou diz não vais ao treino, ou vais ter que fazer trabalhos de casa. Tudo que vai contra as indicações ou contra os ideais das crianças acaba por ser mau para eles, mas nós sabemos que quando tomamos essas decisões é porque as tomamos de consciência, porque sem dúvida será o ideal. O meu pai na altura tomou essa decisão e eu penso que foi o ideal, até porque as notas acabaram por melhorar um bocadito, mas a vida é mesmo assim, temos de tomar decisões, por isso em nada estou arrependido. Em termos físicos é facilidade, quer na mobilidade, quer nos jogos com os colegas, quer na atividade física da escola, tudo isso melhora, não é? No comportamento físico nós sentimos muito mais capazes e ágeis. Relativamente à sua própria prática do karaté, a confiança, sem dúvida, é muito importante para nós saber, entre aspas, que somos entre aspas mesmo, aspas, somos uma arma perigosa, porque sabemos muitas coisas, como resolver muitas situações, mas até hoje eu não tive situações de luta, até porque quando existem algumas provocações eu acabo apenas por ignorar, porque sei quais são as minhas capacidades, sei o que poderia fazer, como reagir, mas não faço e apenas ignoro e deixo que as pessoas pura e simplesmente, não tive muitas situações, não sou uma pessoa de criar, não sou uma pessoa de sair muito, até porque como atividade esportiva nunca me permitiu, passava todos os fins de semana no estrangeiro ou em competições, então era muito complicado, por isso sou uma pessoa que lido bastante bem com isso, e sem dúvida deu muita confiança, muito controle, muito autocontrole, e é aquilo que nós acabamos por ensinar, para além da regra e da disciplina, que me acompanham e que eu faço e que transmito também aos mais novos, que é extremamente importante, porque cada vez mais as crianças hoje em dia são extremamente irrequietas, são mal educadas, não acarretam com as ordens dos pais, não é fácil. Assim, existem predominantes, existem 4 estilos de Karaté. É o Goju-Ryu, Shito-Ryu, Shotokan e Vado-Ryu. Estas são 4 linhas e assim de uma forma muito simples para vocês poderem perceber como é que funciona. Imaginemos que existe um mestre de Karaté que tem 4 alunos. Esse mestre morre, esses 4 alunos separam-se, cada um vai para um continente e acaba por fazer a evolução do Karaté. Agora imaginemos que um chama isto Agyuki, não é? Mas a seguir o outro, como tem um problema do cotovelo, não consegue levantá-lo tanto e faz esta posição, não é? E acaba por se calhar dar outro nome. Então o que é que acontece? Eles acabaram por criar as suas linhas, estas linhas que eu acabei de dizer. É uma forma mais fácil das pessoas perceberem, porque mas o que é os estilos? São ligeiramente diferentes. As katas que são as formas, imaginemos que são as coreografias de ginástica artística, por exemplo. Podem ser muito parecidas, como podem ser completamente diferentes. Existem parâmetros que têm que ser seguidos, nomeadamente têm que fazer, não sei, uma tripla pirueta, por exemplo, e no Karaté é igual, tem que fazer certos números de passos ou de pontapés, por isso a dinâmica é a mesma e os estilos apenas diferem em pequenas coisas. Acaba por ser tudo Karaté, é exatamente igual. Eu pratico Karaté Goju-Ryu e sou quarto dan, ou seja, os normalmente do cinto branco ao cinto preto são os chamados Kyus, em que começa do 10º até ao primeiro, isto na minha linha, na maioria das outras também é igual, e depois a partir do momento em que chega ao cinto negro, que é o chamado primeiro dan, depois começa a subir, de forma crescente, segundo, terceiro, eu sou o quarto dan,
também as graduações não, mostra realmente aquilo, o tempo que nós temos no karaté, as nossas qualidades, ou em termos de aprendizagem, um patamar elevado, mas não é algo que me preocupa as graduações. O importante é conhecimento, e que eu vou tendo e vou procurando cada vez mais adquiri-lo. Quando chegar à altura de ser proposto por parte do meu mestre para mudar de graduação, aí sim farei. Por semana eu treino todos os dias, quer de manhã, quer à noite. Isto 2 horas de manhã por cada dia, à noite 1h30, andar à volta de 3h30, isto só durante os 5 dias, porque ao sábado e ao domingo, por norma, eu estou sempre em provas e em campeonatos, quer minhas, quer dos meus alunos. Relativamente a aulas, depende, há dias em que dou 5, outros dias dou 7, isso anda de aulas, 7 aulas, por isso anda sempre à volta desse número. Tenho uma técnica de grande dificuldade, ou seja, isto na competição, que é em português são os rotativos, em japonês é um Shiro Tobi Uramoashi, são técnicas de grande dificuldade e que poucos atletas executam na competição, mas é das minhas técnicas favoritas, e acabam por ser das técnicas que eu também pontuo bastante, porque é uma coisa que eu gosto muito. Isto foi num campeonato europeu de estilo, que foi uma técnica fantástica também. O fotógrafo tem todo o mérito em conseguir apanhar, porque não é nada fácil. Uma técnica rotativa saltada, é uma técnica rotativa em salto, em que fazemos uma rotação de 360 graus e depois acabamos por pontuar, ou seja, a cabeça, que é das coisas mais difíceis de fazer. No corpo não teria qualquer tipo de pontuação. Isto é pontuado com 3 pontos na competição. E pronto, é a minha técnica favorita. Olha, isso se calhar sou o pior exemplo da alimentação. Ou seja, não o pior exemplo, é assim, a minha comida favorita é francesinhas. E a verdade é que eu todas as semanas como uma, mas tenho o nutricionista que me acompanha e ele próprio diz que não tem qualquer problema, porque eu sou uma pessoa que desgasta imenso nos seus treinos. Eu por treino costumo, claro que depois reponho, mas 1,5 kg, 2 kg por treino, embora depois seja tudo reposto com líquidos, mas é muito, eu desgasto bastante. Por isso é que tenho sempre a autorização para cometer estas pequenas falhas na alimentação. Mas sim, claro, principalmente na altura de competições, cortar os hidratos de carbono à noite, porque é sempre um grande problema, mais pesado, depois o corpo sente-se de outra forma. Antes das provas também ter algum cuidado com a alimentação, no próprio dia não alterar hábitos alimentares, que nem sempre é fácil, dependendo do país, não é? Eu vou daqui para o Dubai e claro, acaba por ser complicado, não é? Porque a alimentação não é fácil, ou como estive em Xangai e chegar lá é tudo completamente diferente, não há nada que seja igual, por isso vamos tendo algum cuidado para mantermos também a nossa linha, e sabemos que isso faz toda a diferença para o desenvolvimento físico. Eu sou muito teimoso e muito persistente. Eu entrei na Faculdade de Desporto não vou referir o ano, que é para não cometer um erro, mas entrei na Faculdade de Desporto e então ia todos os dias de manhã para a faculdade às 8 da manhã. A verdade é que foram poucas as disciplinas que fiz. Porquê? Porque eu entrava às 8 da manhã, ia para o pavilhão de judo e passava o dia todo a treinar sozinho. Porque o meu objetivo era conquistar a medalha no Campeonato do Mundo, que nunca nenhum português tinha conquistado.
Então eu ia para lá todos os dias, às 8 da manhã, chegava à faculdade, metia-me no pavilhão, saía à hora do almoço e vinha embora. De vez em quando lá me lembrava de ir a uma aulita ou outra, havia outros professores que foram fantásticos, em que viam, por exemplo, do basquete, via que eu estava ali a treinar e dizia: professor, eu já vou ir lá, não te preocupes, que eu estou a ver o que estás a fazer. Por isso sabia que eu que era muito obcecado nisso. A verdade é que acabei por ir ao Campeonato do Mundo e conquistei a medalha de bronze nessa altura, a primeira medalha para Portugal. E isso fez com que eu continuasse com toda esta motivação. Claro que não é fácil, porque trabalhamos muitas vezes e às vezes vamos às provas lá fora e perdemos na primeira volta, como acontece muitas vezes, e acontece com todos, mas a competição é assim, nós não podemos dar como adquirido que vamos lá e que vamos ganhar, e atrás disso traz inúmeras despesas. Agora, há uma coisa que eu adoro, eu sou das pessoas mais felizes por aquilo que faço. O facto de treinar e o facto de dar aulas, eu sou um profissional super feliz, sou uma pessoa que se completa na parte do karaté, sinto-me realizado com aquilo que faço. Por isso todos os treinos para mim não é um problema, eu poderia chegar, até porque aos últimos treinos do dia que eu faço são juntamente com a minha equipa sénior e eu podia apenas e só dar o treino e não treinar. Mas não há um dia em que eu não treino com eles, até porque eu sei que acaba por ser uma motivação a treinar junto deles. Eu dou sempre 200% e se tenho algum aluno que faz um exercício 50 vezes, certeza absoluta que eu vou fazer 51, porque eu sou mesmo teimoso desde sempre. Eu vou fazer, e foi assim que eu cheguei, quando cheguei hoje, em termos de resultados. Eu fazia numa série, por exemplo, 30 segundos, fazia, imaginemos, 80 skippings, quando eu ia, isto no máximo, quando passasse à segunda série, o meu objetivo era 82 no mínimo, por isso eu nunca, e até hoje sempre foi assim, eu nunca fico abaixo do primeiro valor que dei, sempre a subir. E uma vez acabei por ir fazer testes à Faculdade de Motricidade Humana em Lisboa e tiveram a fazer medições ao nível do lactato e eles ficaram muito surpreendidos porque isso não aconteceu com nenhum atleta e são muito poucos atletas de topo, de elite, das várias modalidades que conseguem fazer o que eu fiz, que foi a cada, supostamente em combates simulados, a cada combate que passava eu conseguia produzir mais energia. Ou seja, eu estava a produzir 9 milimoles na primeira, produzi 11 no segundo e 12 no terceiro. Ou seja, o que eles diziam, isto não é normal, supostamente a pessoa, conforme passa o tempo, fica mais cansada e você está a produzir mais energia a cada combate que passa. Não é normal. E é mesmo por causa disto, só faz todo sentido que seja por causa desta forma de encarar o treino. Eu no início, quando nós começamos pela parte do kata. Eu acabei por participar em muitas provas na componente kata. Hoje tenho atletas, nomeadamente medalhados europeus, em que são medalhados europeus de kata, por isso continuo a lecionar, a dar aulas de kata, mas o fazer chega a uma certa altura em que nós temos que fazer uma escolha, que é um trabalho de isometria ou um trabalho de pliometria. Não é possível, são muito poucos atletas. A nível mundial, certamente haverá um a fazer alta competição em Portugal, até uma certa idade de juvenil ou cadete, ainda é possível aguentar e fazer, mas para conseguir ter um melhor rendimento a pessoa tem que seguir outro caminho. Não é possível eu estar a fazer um trabalho de resistência muscular em que estou a utilizar outro tipo de sensores e a seguir tenho que passar para um trabalho de pliometria onde estou a saltar, preciso de coisas rápidas e os meus músculos estou-lhes a dar uma função totalmente diferente. Como eu andar de marcha atrás e a seguir meter-lhe uma primeira e rapidamente quero que o carro arranque. Vai fazer danos e depois existem lesões. E isso acontece muitas vezes. Eu tenho este atleta que é medalhado europeu, que também gosta de fazer combate e faz, mas costumo dizer que aquilo que é o motor de um Ferrari que está num BMW e, claro, depois acontecem problemas, rebentam-se ali algumas coisinhas. E então aquilo que acontece é mesmo eu dedicar-me a 200% em termos de competição, não é porque faço alto rendimento, dedicar-me completamente à parte de combate, porque conforme eu disse foi aquilo que me motivou quando eu era mais pequeno, não é? Pelas estrelas da televisão, fazer aqueles pontapés, essas coisas, e na kata é um bocadinho diferente. Eu vou falar assim um bocadinho da minha história desportiva.
Depois de começar com o Karaté, com 7 anos, eu vou participar num torneio e recordo-me, isto no Estrenato Centro Jornal em Hermesinde, eu andava a correr pelo pavilhão com os meus colegas, porque era a única coisa que interessava na altura. A competição era estar com os colegas e brincar. E então recordo-me de estarem a chamar para ir ao pódio, chamam o meu nome e eu nem me apercebi, continuei a correr e um deles disse assim: olha, chamaram por ti para tu ires ao pódio. Assim, ao pódio fazer o quê? É porque deves ter ganho alguma coisa. Isto na altura em Catás, e eu pronto, então lá fui a correr ao pódio e recordo-me que na altura os pódios eram os cavalos da ginástica, então era um pódio alto, eu pequenito, e eu fico em cima do cavalo e gostei de ver, pronto, vi toda a gente na parte de baixo, olhar, bater palmas, e eu gostei muito daquela sensação. A partir daí começaram a haver mais alguns torneios, embora escassos, falámos de 2 torneios por ano, e sempre que ia participar ia conseguindo trazer alguma coisita. Claro que o meu objetivo primeiro era conquistar ou trazer resultados nos torneios regionais que iam havendo, torneios particulares. A partir do momento em que começámos a fazer os torneios da associação, que eram torneios nacionais da associação, ora, isto da associação, para vos dar um exemplo, existem os 4 estilos que falámos, mas cada estilo pode ter algumas linhas, por exemplo, existem várias associações, vários grupos, pode haver, por exemplo, em Portugal, desses 4 estilos existem 80 associações de Karaté, totais, 80 associações, por isso imaginemos, cada uma, se fizer o seu campeonato do estilo, por isso são 80 campeonatos, 80 torneios nacionais do estilo. E na altura a minha preocupação era fazer esses torneios, embora a nossa associação fosse uma associação forte, acabei por fazer os torneios, consegui ter alguns bons resultados, comecei a ganhar, depois era constantemente primeiro lugar, comecei a adquirir outro nível e passámos depois aos torneios federativos. Chegou a altura do meu pai dizer que nós deveríamos participar naqueles torneios esses que juntam toda a gente, ou seja, o que é o campeonato federativo é que junta todos os atletas de Karaté. Eu fui participar nesse torneio em Famalicão e todos os meus atletas, os meus colegas, treinavam comigo, treinavam o mesmo que eu, as mesmas horas que eu, todos eles ficam em primeiro e em segundo lugar e passam ao Nacional da Federação, que era uma coisa fantástica, e eu fui o único não, porque apanhei um atleta que estava na seleção na altura, perco no meu segundo combate e não vou ao Nacional. E isso deixou-me muito triste. Depois o meu pai disse, vais na mesma ao Nacional, vais acompanhar os teus colegas, ficas a dar apoio, mas não era a mesma coisa. Estava na bancada, estava com eles, a ver aquilo e aquilo mexeu comigo. Então, a partir do momento em que eu voltei no dia a seguir a esse campeonato ao treino, tudo aquilo que fazia, seja de vertente esportiva ou tradicional, era com o objetivo de ser o mais rápido e ser o melhor. Por exemplo, o professor contava para fazer uma técnica e o meu ouvido, a minha atenção era, quando eu ouvir eu vou executar rapidamente, eu quero ser mais rápido que os outros todos. E então foi assim, acabei por entrar na competição dentro do próprio treino, sempre sabendo perder, foi coisa que nunca tive, sempre sabendo perder. E acabei por... Desculpem lá, estão-me a ouvir, não estão? Estava com uma chamada. E então acabei por trabalhar sempre dessa forma. No ano seguinte, quando vamos ao Campeonato Regional Federativo, eu mais 2 atletas, colegas, passámos ao Campeonato Nacional, todos os outros não passaram. O nível cresceu imenso e eu consigo dar capota a todos no Campeonato Regional. Diferença de 8 pontos, que era muito complicado. Aí já estava a mostrar exatamente aquilo que estava a acontecer como atleta. Quando vou ao Campeonato Nacional, eu mais esses 2 colegas, eu sou o único que acabo por ficar em terceiro lugar. Recordo que no ano anterior, os meus colegas, nenhum deles conseguiu resultado no Nacional. E eu fui o primeiro atleta a conseguir ali, um terceiro lugar no Nacional, isto da nossa escola. E nenhum deles acabou por ficar. Eu continuei a trabalhar imenso. No ano seguinte, campeonato regional, dou 8-0 a todos os adversários e no campeonato nacional acontece exatamente o mesmo e eu sou campeão nacional. Com a qualidade que apresentei, chamaram-me logo à seleção nacional. Depois disso, sou logo chamado para representar Portugal no primeiro, ou seja, no Campeonato do Mundo que foi em Marselha 2003. Eu fico em 5º lugar, com uma excelente prestação para a primeira vez que fui lá fora. Convidam-me logo para na semana seguinte a esse campeonato estar juntamente com os séniores, porque com 18 anos ainda muito novo, para integrar a seleção de séniores, e a partir daí foi até hoje.
campeonatos de Europa e do mundo, sempre que havia de júniores e séniores, todos esses campeonatos, acabei de fazer os campeonatos todos, ou seja, já são 17 títulos de campeão nacional, individual. Tenho um total de 21 ou 22 títulos, já com, não, 23 títulos nacionais, contando com as equipas, apesar de um deles ser por Espanha. Fui campeão de equipas em Espanha e em Itália, porque também temos essa possibilidade, às vezes somos contratados para competir por outros países, por outras equipas, e por exemplo, eu no circuito mundial, visto que em termos de apoios do governo é sempre muito complicado, bastante complicado, até porque eles só apoiam quando um atleta já está no circuito olímpico, é muito difícil. Então eu, todo o circuito mundial que estava a fazer, estava em representação de um clube de França, por isso a maior parte das provas, a maior parte, quase todas as provas que estava a fazer de circuito mundial era por esse clube francês. Olha, todas elas marcam-me, podem me perguntar, olha, esta competição em tal altura eu sou capaz de lhe dizer tudo, como é que ficou, porque é que perdi, ou porque é que ganhei, ou por quanto é que ganhei, são coisas que me ficam na memória, porque realmente eu vivi isto a 200%. Claro que algumas imagens vão ficando, nomeadamente a primeira medalha num campeonato de Europas por equipas, eu era o capitão da equipa, sou uma pessoa que é muito ligada aos sentimentos, criei um sentimento fantástico naquela equipa de séniores e conseguimos uma medalha. Essa foi sem dúvida uma medalha suada até o último segundo e que deu um grande sabor, mas existem outras, por exemplo, Open Paris, pavilhão com 20 mil pessoas por aí, 20 mil pessoas, entrar num pavilhão onde apenas estava mais um português na bancada. O resto, poderiam estar mais, mas certamente seriam residentes de França e que não sabiam, não é? E então eu entrar nesse pavilhão para disputar a medalha das repescagens para a medalha de bronze e combate com um atleta que tinha acabado de ser campeão do mundo, isto em 2004, no México, e ele entra, eu a lutar contra um francês da casa, em casa, não é? Ele estava em casa, ele entra, ver aquelas pessoas todas a aplaudi-lo, como é que um adversário luta contra estas adversidades, de ter toda a gente, simples, eu transformar aquilo como se fosse para mim, ou seja, quando eu entro ainda havia pessoas a bater palmas e aquilo que eu mentalizava era, isto é para ti, apesar de ouvir uma voz lá no fundo a dizer, vai Nuno, vai, que era o outro português, que era o único que lá estava, mas sabia que ele estava ali e por isso eu transformei para a minha pessoa dizer, estas palmas são para ti e tu vais conseguir. Ele é bom tal como tu e a verdade é que ganhei por 6-1, por isso uma boa margem, acabei por sair aplaudido por aquilo que fiz, mas são estas coisas que ficam, por isso às vezes temos que saber virar as coisas para o nosso lado de forma a que sejam positivas e nem tudo seja negativo. Sim, eu adoro, claro que neste momento, no circuito mundial, só aquilo é o top 100, todos eles são bons. Claro que existe o número 1 mundial, que é o Rafael Aguirre, e que já combati com ele algumas vezes. É uma pessoa excepcional, um excelente competidor. Dá-me, sem dúvida, muito gozo, porque normalmente quando são atletas de um nível acrescido, faz com que eu também dê o melhor de mim. Por exemplo, às vezes atletas que não são tão bons trazem-nos muito mais dificuldades do que propriamente os atletas de topo, porque não têm medo e não pensam, por isso às vezes até pode haver um choque, um sentimento de se alijar, porque são pessoas que não estão tão bem preparadas para a competição. Estes atletas de topo, sem dúvida que dá um excelente gozo, eu fiz vários combates com ele, também sei que são pessoas mais protegidas, técnicas que, por exemplo, às vezes não pontua e são atribuídos os pontos pelos árbitros, porque também isto é uma velocidade estonteante e por isso os árbitros também é normal, percebo perfeitamente que isso aconteça, mas já tive algumas situações em que poderia eu claramente ser o vencedor e não fui, pronto, por outras condicionantes que acabaram por mudar o resultado do jogo, mas sem dúvida são coisas em que eu saio sempre contente com aquilo que fiz e na maior parte das vezes ciente de que dei o meu melhor. Nos dias de competição, é giro.
assim, nos dias de competição, quando sou eu a competir, depende da hora que vou competir. Por norma, se há alturas em que eu consigo dormir bem, é antes dos campeonatos, ou antes da minha prova. É a altura em que consigo dormir melhor. É como se a noite passasse e não tivesse acontecido. É fantástico. Agora, acordo de manhã, primeira coisa que faço, pego no meu tablet, jogo Candy Crush. E agora vou explicar porquê. Houve uma altura em que eu fui competir a Espanha e disseram: o campeonato começa às 8. Eu, às 8 da manhã, eu competir às 8 da manhã, tenho que aquecer às 7. Não é normal, porque eu não estava habituado a trabalhar. Nessa altura, eu não estava habituado a treinar a essa hora. E isso faz diferença. O corpo está habituado a treinar à hora do almoço, quer dizer, começar às 8 da manhã, isso é, independentemente que acorde cedo ou não, isso é uma violência tremenda. E eu acordei, vou tomar café, que é aquilo que faço sempre, tomo sempre café, vou tomar café, chego ao combate, eu tremia por todo o lado. O que é que acontece? O meu corpo não estava adaptado a isso, não estava adaptado ao café e depois ir logo para um combate. Nós devemos fazer exatamente as coisas que, por norma, por exemplo, agora o meu treino físico anda sempre ali por volta da hora do almoço, é sempre por volta da hora do almoço que eu acabo por competir a nível internacional. Mas porquê do Candy Crush? Normalmente, quando acordamos, fazer as nossas coisas, depois ir para o pavilhão, depois aquecer, ok, estar lá 2 horas antes, estarmos a olhar, ver os outros a competir, nós não exercitamos o cérebro a outros patamares. E eu encontrei ali no Candy Crush um jogo em que tem alguma estratégia, em que é preciso estar com alguma atenção às peças, o que é que se vai rodar, o que é que se vai mudar, não é para passar os níveis. Ou seja, eu não jogo em casa, mas apenas quando vou para fora tenho sempre o cuidado de, ou vou no avião e gosto e vou jogando, ou então quando estou no quarto e quando acordo é sempre o que eu faço. E então mantenho-me ali 30 minutitos, isto para me despertar, só para fazer com que o meu cérebro consiga reagir mais rápido, até porque a parte da competição tem muita estratégia, tem muita tática, e eu sempre fui um atleta muito tático, com muita estratégia. Isso foi uma forma que arranjei. Por isso, a partir daí, tomar o meu pequeno almoço, tomo sempre café, que adoro, sou bom apreciador de café. Pronto, a partir daí vou para a minha sala de aquecimento, coloco os meus fones com música, sempre faço sempre o meu aquecimento com música, os meus treinos com os mais crescidos é sempre feito com música e eles adoram, por isso acaba por ser um bocadinho por aí. E tenho apenas mais uma situação, que é quando entro no tapete, que é atiro água para a cara. Isto porquê? Muitos atletas já me viram isto, eu com uma garrafa de água, a tirar água, muita água para a cara, isto porque o nosso corpo começa a atingir uma temperatura muito elevada, ou porque já tivemos a aquecer, ou porque o sistema nervoso, a ansiedade, tudo começa a mexer. E depois às vezes chegamos à prova e parece que estamos com bichinhos pelo corpo. E então aquilo que eu faço é atiro a água fria para a cara, e aquilo faz-me, sem dúvida, acalmar e ficar mais fresquinho para entrar na prova. Por isso são as coisas que eu faço. Aos 18 anos, o meu pai, sendo meu professor, disse-me: Nuno, estou cansado da competição, há muito tempo, vou-me dedicar à parte mais tradicional, por isso ficas tu responsável pela competição. Só aos 18 anos aquilo para mim foi um problema, que foi como é que eu vou tratar agora de dar aulas, tratar de planeamentos, fazer exercícios, o que é que vou fazer. Tive que me virar. E pronto, sim, assim foi o início. Com 18 anos comecei eu a dar as minhas aulas, aos 16, 17 já ia ajudar o meu pai com medidas mais pequenas. A partir daí comecei a ficar responsável pelas coisas e até hoje fui criando o meu grupo de competição e tenho um grupo, ou seja, neste momento é o Clube Karaté da Maia, que é um dos maiores não, é sem dúvida o maior clube nacional pelo número de atletas que tem, que são mais de 700 atletas. E também em termos de competição, seguramente é o clube que mais títulos tem. O clube foi criado em 2012 com o objetivo de dar um apoio à vertente esportiva. Ou seja, nós fazíamos parte de outra associação, de uma associação nacional grande, que era a Pós-A-Capa,
e a partir como essa associação é uma associação virada mais ao caráter tradicional e nós precisávamos de ter outro tipo de acompanhamento na vertente esportiva, isto porque a informação que chegava da associação era tardia, às vezes recebíamos e-mails quando as provas já tinham sido e não fazia qualquer sentido. Pronto, o Clube Karate da Maia acabou por juntar muitas das escolas que faziam parte do professor Moreira e fizemos um clube, todas elas acabaram por filiar naquele clube. Pronto, o clube acabou por nascer assim, de uma junção de escolas, com o objetivo de dar o melhor apoio aos atletas que faziam parte dele. E assim foi. Todos os atletas acabaram por ter, quer deslocações, quer inscrições, acabaram por haver um apoio diferente para o grupo de competição. E criou, e até hoje tive vários atletas medalhados europeus e mundiais, isto porque tem havido um grande apoio da parte do clube, que era aquilo que faltava e que a maior parte dos atletas nacionais não tem. Temos uma excelente escola, com excelentes competições, com camaradas, com gabinetes médicos, temos uma escola, certamente não haverá outra na parte do Karaté em Portugal. Aquilo que me dá é a relação que eu tenho com eles, que é uma relação muito próxima. Se eles têm problemas em casa ou na escola, a primeira pessoa com quem eles vêm falar é comigo, pedem a minha opinião, ajudo-os a tratar de coisas com os pais, com problemas, com chatices, e isto vai a todas as idades, dos mais pequenos até aos adultos. Isso são aqueles papéis que, como professor, nós vamos ganhando, sei perfeitamente como lidar com eles, o que lhes dizer para não criar problemas em casa, para melhorar as coisas. Isso e muitas outras situações. São, sem dúvida são, e por isso é que eu estou neste circuito mundial, são as provas de apuramento aos Jogos Olímpicos. A verdade é que não é fácil porque assim, este ano os Jogos Olímpicos estão a título experimental e apenas 10 atletas podem ir. E depois era um problema porque dos 10 lugares há um lugar que é para o país que organiza. Ou seja, é para os atletas japoneses. Depois há outro que é a própria Federação Mundial, que vai escolher, baseado em alguns princípios em que querem manter o maior número de países a participar. Depois os outros têm a ver com um ranking o ranking mundial. O ranking mundial são 4 atletas que vão. Depois vai haver uma prova em Paris, mas o problema é que ainda por cima, como é título experimental, nem tem os escalões todos, ou seja, 2 dos grandes escalões competitivos são os menos de 84, que é a minha categoria, e os mais de 84. E eles vão fazer uma categoria mais de 75. Ou seja, o que acaba por ser muito complicado, porque os atletas mais pesados têm sempre outras valências. Ok, que os mais leves são mais dinâmicos, podem ser mais rápidos, mas em termos de jogo e de confronto físico, massacra. Sofrer um ataque de um atleta que tenha mais... tenha 90 quilos e sofrer um ataque é diferente. Por isso acaba por ser aí é que está um bocadinho mais difícil, e depois é não haver os apoios. Quer dizer, por exemplo, da minha parte, vou fazer um campeonato a Xangai. Não, eu minto, eu fui fazer a Malásia. Da Malásia, não, primeiro fui ao Japão, fui a Tóquio, depois de Tóquio segui para a Malásia. Fiquei lá 2 semanas na Malásia. Porquê? Porque eu não me compensava estar a vir a Portugal e depois ir para a Malásia. Então ficava mais barato Tóquio seguir para a Malásia. Fiquei lá 2 semanas a treinar, porque o campeonato começava numa quarta-feira, por isso eu compensava mais ficar lá. O problema é que depois da Malásia, no fim de semana a seguir era o campeonato do circuito mundial em Moscovo. Eu não tinha hipótese de sacar o visto para ir a Moscovo. Ou seja, mais uma prova de apuramento com pontos que eu não pude fazer. E isso acaba por ser muito complicado, porque não há essa gestão. Estamos a falar, para ir a Xangai desta vez, fazer o campeonato, eu paguei 230 euros de visto. 230, ou seja, isso é o valor de uma viagem às vezes para ir para um destes países fazer as provas. É muito caro. Porque em Portugal estamos a falar que na Croácia pagaram 25 euros, na Espanha pagaram 30 e em Portugal pagámos 230. Porque tem que ir para a central de vista, a central de vista é alguém que vai tratar, é um problema. Aqui tudo é um problema. E depois também não estamos como estão outros países, ou na França, porque um voo de Charles de Gaulle
ou de Orly, ou da Alemanha, de Frankfurt, para outros lados é sempre muito mais fácil. Daqui eu tenho que ir arranjar um voo daqui para Frankfurt, para depois Frankfurt ir para outro lado, ou para a França, ou para Madrid. Me dá assim um bocadinho mais no canto, também se tornam muito difíceis as coisas. Sim, todas as idades são boas para iniciar o Karaté. A verdade é que temos turmas pequeninas desde os miúdos dos 3 anos até aos 100. No entanto, os trabalhos são todos adaptados para as crianças. Nós temos uma particularidade na nossa associação que a nível nacional eu não conheço, a nível internacional também não conheço ninguém que o faça. O nosso propósito é trabalhar para as crianças e fazer um bom desenvolvimento deles. Então, até aos 8 anos, as crianças fazem um trabalho de desenvolvimento ao nível da motricidade. Isto porque na minha altura, não sei se na vossa, se calhar na vossa já não era bem assim, eu tinha toda a liberdade de expressão, trepava árvores, subia muros, corria, jogava a bola no meio da estrada, não tinha problemas de ser atropelado, andava de bicicleta, sacar cavalinhos. Hoje em dia isso não acontece. Há meios que permitem e há outros que não, e cada vez mais são escassos. Até porque assim, se formos a ver um atleta de bom desenvolvimento do Karaté, se eu for ali ao bairro, não sei de onde, se eu for buscar um atleta, de certeza absoluta que ele vai ser um bom atleta. De certeza absoluta. Eu sei, já me aconteceu isso várias vezes. Tive um atleta que ele nunca o tinha levado a uma competição e ele veio só para um torneio, nunca tinha treinado sequer competição, ele veio a um torneio e ele quando lá chega diz-me assim: professor, eu vou ganhar. E eu assim, olha-me este cromo. E eu, tu vais ganhar, eu só quero que tu venhas experimentar. E ele, professor, vou ganhar. Aquelas taças é o quê? É para quem ganha? É. E eu, estou a levar uma. E eu, como é que tu vais levar uma? E eu, Sérgio, eu só quero que tu venhas aqui para experimentar, para desfrutar, para ver outras coisas. E ele, está bem, mas eu já sei combater. Eu fui ao YouTube e vi os vídeos do professor e eu sei como é que se combate. Bem, a verdade é que o miúdo dá capote no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, chega à final e ele, já estou na final, eu lhe disse, e vou ganhar. Ou seja, estas crianças, e ganhou por 2-1, na final ele levou o troféu, e ele vê, eu disse-lhe. E isto porquê? Porque estas crianças acreditam piamente naquilo que fazem. Elas são deixadas, entre aspas, ao abandono, andam às 11 da noite, andam na rua, isto com 6 anos e 7 anos, andam no meio da rua e eles acham que são capazes de tudo. A verdade é que eles são muito desenrascados e não têm medo de nada. Quando chegam à competição, foi isto que aconteceu, por isso é que eu disse, é fácil pegar em qualquer atleta de um bairro qualquer que vive no meio ou das sapatadas, ou da polícia a entrar, ou dos outros andarem com as armas, ou seja, é uma realidade completamente diferente, que eles são capazes de ter sucesso em qualquer modalidade. Porquê? Porque vivem no meio. E tal como eu também vivia no meio, tal como pessoas assim desta idade viviam no meio. Claro que nós fazemos esse trabalho hoje em dia com as crianças, ou seja, trabalhos de força, coordenação, bilateralidade, agilidade. Até aos 8 anos estamos focados em desenvolvê-los dessa forma, em termos físicas, que lhes permita eles chegarem a essa idade, a partir dos 9 anos, e escolham qualquer modalidade e ter sucesso. A partir daí eles fazem um trabalho de especialização, em que eles realmente ou enverdam pelo caminho do desportivo ou do tradicional, e depois a partir daí então serão caminhos diferentes, isto sempre apoiados. Eu tenho feito várias coisas através desta altura. O Karate Solidário foi um grupo de atletas que tiveram, uns que ainda estão, outros que estiveram na seleção nacional, e o objetivo é criarmos, ou temos uma conta e fazer donativos para quê? Para ajudar as crianças que têm dificuldades em termos de apoio escolar, dando computadores recondicionados. Sabemos, e é uma coisa que nós queríamos fazer alguma coisa perante esta situação, e então achamos que a melhor ideia era arranjar donativos, arranjar uma empresa que nos pudesse fornecer computadores condicionados e através de algumas instituições nós darmos esses computadores, isso encerrará esta semana, darmos computadores a essas crianças para que elas possam ter um apoio escolar, até porque muitas, a maior parte não têm, e acabamos até por publicar uma fotografia engraçada há dias em que estão os meninos na sala e há um menino que está em cima de um tijolo da parte de fora com um livro, com um caderno a escrever. Os outros estão em computadores dentro da sala e o outro está com o caderno a tirar os apontamentos. Como sabemos que isso e o nosso objetivo era pudesse ajudar toda a gente, mas não é possível, não é isso só em função dos donativos, mas o que quer que a gente faça e o que quer que a gente consiga dar vai ser sem dúvida uma ajuda. Para além disso, eu continuo a dar as minhas aulas normais que dava no espaço, dou via Zoom,
e arranjei outra solução engraçada para os meus alunos, que é com todos estes atletas internacionais do topo mundial, no qual eu tenho um excelente relacionamento, porque são muitos anos lá fora. Tenho feito aulas juntamente com eles, ou seja, a cada dia de treino tenho uma surpresa para os meus alunos, em que é um atleta internacional, medalhado europeu, da Ásia, África, o Mundial, e que estão a treinar, em que o treino é impartido por mim e por eles, e eles acabam por estar mais próximos. Se calhar era uma coisa muito difícil eles virem cá, deslocá-los todos, mas pelo menos têm esta oportunidade de perceber como é que eles treinam, fazer alguns exercícios como eles fazem, se vem cá à distância e sem oponente, mas sem dúvida é algo que os tem motivado e eles estão super felizes. Isso foi uma boa estratégia que arranjei nesta quarentena. Alterei, faço só apenas um treino por dia, não se justifica neste momento estar a fazer 2, até porque não existem provas planeadas, não sabemos quando é que vamos iniciar, por isso acabo por ajudar mais o meu filho relativamente à escola, mas principalmente uma coisa, para muitos se calhar é um grande problema estar em casa, de quarentena, para mim não é de todo, e eu digo isto porque eu nunca tive a oportunidade de me deitar no sofá da minha sala a ver televisão, nunca. Ele estava ali, comprei um agora há pouco tempo, mas tinha ali um que eu nunca tinha estado sentado nele, porque eu raramente cá estou, e normalmente trabalho sempre até 1, 2 da manhã, depois vou dar aulas, porque muitas coisas vou fazer no computador, então nunca tive a oportunidade, e estes momentos eu consegui ter a possibilidade de pelo menos desfrutar um bocado da minha casa, do meu espaço, e também é preciso, porque é sempre fora, venho, chego, passar 2 dias, já estou outra vez em viagem e ir para o outro lado, de campeonatos, em semana zero, nunca cá estou, e o meu filho também acaba um bocadinho por andar de um lado para o outro. Por isso aproveitei, por estar a ir treinar de manhã, ok, eu tenho um espaço onde posso ir treinar, mas normalmente eu faço os meus treinos no ginásio MyFit, que é um dos meus patrocinadores, eles têm excelentes condições para a prática e então eu acabo por fazer um excelente trabalho lá, físico, depois faço banho turco, jacuzzi, piscina, até para fazer uma recuperação, e isso acaba por ser completamente diferente.